E aí, como que um problema lá no intestino pode refletir e causar tantas doenças? E todo mundo pensa que o intestino ali é só para absorver nutrientes e mais nada, né? Não, na verdade não é isso. Toda vez que você se alimenta, ingere qualquer tipo de alimento ou bebe algum tipo de líquido, dentro desse líquido ou desse alimento vão estar os nutrientes, mas também podem estar substâncias químicas, agrotóxicos, podem estar com conservantes, quem não come muito alimento natural, come muito alimento industrializado. Então, esses produtos químicos vão entrar através da sua boca, vão chegar no seu estômago e depois do seu estômago vão chegar lá no intestino. Sempre que você se alimenta, podem entrar junto também pequenas bactérias, podem entrar fungos e podem entrar até vírus através da sua boca. Então, todo dia isso está acontecendo, mas todo dia o sistema de defesa do seu corpo está lá combatendo isso tudo. Então, quando você engole esses tipos de substâncias que podem causar alguma irritação para a sua saúde, quando você engole isso chega lá no seu estômago. Os ácidos do estômago vão ser a primeira barreira para combater essas bactérias, esses vírus e essas substâncias químicas nocivas do corpo. Então, primeira barreira de defesa, o seu estômago. Se o seu estômago não está muito legal, ali você já pode se contaminar com alguma coisa, porque o ácido do estômago não vai conseguir funcionar direito e matar aquelas bactérias, vírus e substâncias químicas que estão entrando no seu corpo. Quando sai do seu estômago e vai lá para o seu intestino vai ter um muco, que é uma secreção que cobre toda a parede do intestino. Esse muco serve ali de uma barreira também para evitar que as bactérias, os fungos e as substâncias químicas atravessem a parede do intestino. Então, o muco seria ali uma outra barreira à entrada disso tudo. Além do muco do intestino, que é normal e ele deve existir, existem também as células do intestino, que estão todas umas grudadinhas na outra e serve como se fosse um muro para a entrada disso tudo dentro do seu corpo. E se por acaso alguma coisa ultrapassar essa barreira de células, ainda existe o nosso sistema imunológico, as nossas células de defesa que estão ali preparadas para combater qualquer tipo de bactéria, qualquer tipo de vírus, qualquer tipo de fungo e qualquer substância química que possa causar alguma alergia no corpo. Então você tem todas essas defesas e eu expliquei isso tudo aqui que parece uma coisa muito científica, muito médica, que é para vocês poderem entender que o seu corpo está todo dia tentando se defender disso tudo. Então é o seu estômago produzindo os ácidos para combater ali as substâncias químicas que estão entrando. É o seu intestino com o muco que segura ali as bactérias. São as células do intestino todas grudadinhas uma na outra e servindo de muro para evitar que essas bactérias penetrem dentro da sua parede intestinal. Suas células de defesa e fora isso tudo, existem os probióticos, que são as bactérias do bem, que estão lá dentro do seu intestino, prontas para combater toda substância tóxica que conseguir chegar lá no intestino. Então é uma defesa danada. Mas por que tanta gente acaba ficando com o intestino doente? Porque vai agredindo de toda forma, vai entrando muito agrotóxico através da alimentação, vai entrando bebida alcoólica e a bebida alcoólica vai destruindo a parede do estômago, a parede do intestino, vai estragando o muco que protege a parede do intestino, é o estresse emocional que também vai acontecendo aí e destruindo as bactérias do bem. Então, a todo dia vão existindo agressões em cima do estômago, do intestino, e quando essas agressões são repetidas, o corpo não dá conta de combater tanta agressão. Aí pode acontecer das substâncias nocivas atravessarem essa parede do intestino. Então, vamos dar um exemplo assim, como é que isso funciona, porque você entendendo como funciona, você tenta evitar. Então,
Então vamos supor que você comeu um alimento que tinha assim muito agrotóxico ou muita substância química, um alimento muito industrializado. Então comeu assim uma batata frita, daquela que não é orgânica, foi frita com bastante óleo, conservante ali no meio, e você comeu aquilo. Aí o que acontece? Isso chega lá no seu estômago joga os ácidos em cima daquilo, mas não consegue combater, aquilo desce lá para o seu intestino, e aí essas substâncias tóxicas, os agrotóxicos e as substâncias químicas chegam lá na parede do seu intestino, e aí atravessam a parede do intestino. Se essas agressões forem repetidas, isso atravessa a parede do seu intestino, chega nas suas veias, no seu sistema circulatório, no seu sangue, e aí quando atinge o sangue, isso começa a circular pelo corpo todo. E quando essas substâncias tóxicas ficam circulando ali no corpo, elas podem atingir qualquer órgão. Então, às vezes, a pessoa vai ter uma inflamação de garganta, que parece que está muito longe do intestino, uma inflamação de garganta de repetição, uma amidalite, por exemplo, pode estar acontecendo porque o estômago, o intestino estão sendo agredidos todos os dias com agrotóxicos, substâncias químicas, com álcool, com estresse emocional, e aí a parede do intestino vai ficando enfraquecida e começa a passar bactérias, começa a passar fungos, e aquilo cai na corrente sanguínea e começa a circular pelo corpo todo até que chega em algum órgão. E é assim que aparecem essas doenças que são derivadas lá do problema do intestino que está doente. Aí pode acontecer cistite, que é a infecção urinária, porque a bactéria está circulando ali pelo sangue e acha um ponto que pode ser a bexiga e começar a ter infecção urinária. Pode acontecer de ter infecção de garganta, pode acontecer de começar a ter espinha, porque aí as bactérias estão circulando, chegam lá na pele e aí provoca espinha. Pode acontecer de ter Alzheimer, Parkinson, esquecimento, porque as substâncias tóxicas ultrapassaram a barreira do intestino, porque aquele intestino foi lesado e agredido todo dia, um pouquinho, substâncias tóxicas passam, aquilo cai na corrente sanguínea e de pouco a pouco vai depositando no cérebro, pode depositando nas veias do coração, pode provocar até infarto e pode até lesionar o cérebro, promover Parkinson e Alzheimer. Essa parede do intestino, Leonardo acabou de perguntar aqui, essa parede do intestino sendo lesionada continuamente, vai estar sempre passando substância tóxica. Aí é que pode acontecer até as alergias alimentares. Então, às vezes a pessoa nunca teve alergia a amendoim e do nada começa a ter alergia a amendoim. Por quê? Porque a parede do intestino começou a ficar lesada e aquele amendoim que antes não fazia mal ficou ali em tanta concentração que atravessou a parede do intestino e começou a provocar alergia que antes a pessoa não tinha. Tem como reconstruir a parede do intestino, mas no finalzinho da live eu vou falar sobre tratamento, e aí vai ter uma parte que vai ser só sobre tratamento da saúde do intestino, e eu vou falar sobre tratamento natural, que é o mais fácil, e aí dá para todo mundo que está escutando aqui fazer de casa mesmo, sem precisar ir numa consulta médica, a não ser que a coisa piore muito, aí precisa realmente ir na consulta médica, mas aqui já dá para orientar bastante vocês. Então, lembrando, quando o intestino fica agredido continuamente por substâncias tóxicas, estresse emocional, álcool, excesso de comida industrializada, adoçante, açúcar demais, tudo isso vai acabar lesionando a parede do estômago, acabar lesionando a parede do intestino, e aí a parede do intestino vai se abrindo um pouquinho e substâncias tóxicas começam a atravessar, a cair na corrente sanguínea. Essas lesões continuamente na parede do intestino podem a longo prazo produzir câncer, sim. E não só câncer no intestino, porque se o intestino está permeável, está passando substância tóxica continuamente, essas substâncias tóxicas, elas podem ir circulando pelo corpo e resolver atacar
ficar um ponto. Aí pode vir câncer de mama, câncer de intestino, câncer de ovário, por conta do que a gente chama de inflamação crônica silenciosa. A parede do intestino permeável faz com que passe várias substâncias tóxicas, isso cai no seu sangue, fica circulando pelo seu corpo, o seu corpo tenta combater isso, mas se a agressão for contínua e ficar acontecendo sempre, provoca uma inflamação crônica no corpo, e essa inflamação crônica silenciosa, que a pessoa não sente dor em nenhum lugar, pode acabar dando o start para começar alguma doença em algum lugar. Aí por isso que pode vir diabetes, hipertensão, Alzheimer, hipotireoidismo, podem vir as doenças autoimunes, pode aparecer até desencadear o aparecimento de autismo, déficit de atenção, tudo isso correlacionado com a inflamação da parede do intestino, a permeabilidade do intestino, que é essa passagem de substâncias tóxicas que podem desencadear essas doenças que eu acabei de falar. Então, quais são as causas para você poder evitar de ter um intestino doente? Então, as causas principais é álcool, drogas, né? Então, vamos começar com as drogas. Álcool irrita muito a parede do estômago e do intestino, destrói o muco da parede do intestino, que é o protetor do intestino, mata as bactérias do bem, que são os probióticos. Então, álcool, quanto mais puder evitar, melhor. O fumo também irrita muito a parede do estômago, e as substâncias tóxicas do fumo acabam chegando lá no intestino e vão também produzir uma inflamação que não é muito legal para a saúde. O estresse emocional libera várias toxinas, vários hormônios ruins, e isso vai irritar e envelhecer a parede do intestino e abrir passagem para a entrada de bactérias e de substâncias alérgicas. Excesso de açúcar. Então, quem come muito açúcar aumenta muito quem come muito açúcar aumenta muito as bactérias nocivas do seu intestino. E essas bactérias nocivas, ficando em grande quantidade, elas acabam matando as bactérias do bem. E quando você tem excesso de bactérias nocivas, bactérias ruins no seu intestino, essas bactérias ruins, elas vão destruir as bactérias do bem e vai ocorrer um probleminha que a gente chama de disbiose, que é quando a quantidade de bactéria ruim está mais alta do que a quantidade de bactérias do bem. Isso também faz com que a defesa do intestino fique em deficiência, e aí pode passar mais substâncias tóxicas, cair na circulação e provocar as várias doenças que eu falei. Uso de antibióticos. Nossa, eu não posso esquecer desse item aqui de jeito nenhum. Presta atenção aqui nessa parte do antibiótico, viu? Antibiótico. Toda vez que você toma... Eu quero deixar bem claro que eu não sou contra o uso de antibióticos. Eu só acho que tem que ter uma indicação muito precisa usar antibióticos. E toda vez que você tiver que fazer uso de algum antibiótico, tenta lembrar o que você fez de errado para aquela infecção acontecer no seu corpo. Até para você tentar evitar daquilo ficar recorrente, ficar acontecendo sempre, você tem que ficar tomando sempre antibiótico. E então, quando você toma antibiótico, o que o antibiótico faz? Ele vai combater as bactérias. Mas o antibiótico, ele não tem assim uma seletividade para combater só as bactérias ruins, só aquela que está provocando aquela infecção de garganta, por exemplo. Então, deu uma amidalite e aí a pessoa vai tomar um antibiótico. Tomou um antibiótico, o antibiótico vai descer, vai chegar na sua circulação sanguínea e vai começar a atacar as bactérias para todo lado. Acontece que ele não ataca só as bactérias do mal, ele ataca as bactérias do bem também. Então, seus probióticos que estão lá no seu intestino, te defendendo das infecções, tadinhos, eles vão ser mortos também pelos antibióticos. E aí o que vai acontecer? Você toma antibiótico, você mata a bactéria do mal, mata a bactéria do bem, sua imunidade diminui depois que você toma antibiótico. Aí você fica com a porta aberta para você ter outra infecção. Por isso que tem gente que toma um antibiótico aqui, e daqui uns 2, 3 meses tem que tomar de novo, daqui uns 2, 3 meses tem que tomar de novo. Por quê?
a defesa do organismo está baixa, porque os probióticos, que são uma linha de frente no combate ali para ajudar na sua imunidade, os probióticos, tadinho, que são bactérias, mas são bactérias do bem, vão estar destruídos pelos antibióticos. Então, o uso de antibióticos, o uso de anti-inflamatórios com frequência, eles acabam com a saúde do intestino. Então não é assim, tô com dorzinha de garganta, vou tomar um anti-inflamatóriozinho para ver se dá uma ajuda. Não, tem muito remédio natural que você pode usar para poder evitar de ter que tomar um anti-inflamatório. E no caso do antibiótico, quando for preciso, com indicação médica mesmo, toma, mas sempre que toma-se um antibiótico, aquilo que eu falei, tenta lembrar o que foi que predispôs ao aparecimento daquela infecção. Então, vamos supor, a pessoa deu uma inflamação de garganta porque não bebe água, porque falou muito alto, gritou muito, ficou muito estressado. Tem gente que fica muito estressada e a garganta fica inflamada. Então, tentar evitar os fatores que causam aquela infecção para aquilo não ficar acontecendo direto. E sempre que você fizer uso de antibiótico, o ideal é que você faça uso do probiótico depois. Então, se quando você toma o antibiótico, isso ataca as bactérias ruins, mas ataca as bactérias do bem também, que são seus probióticos, depois que você terminar de fazer o uso do antibiótico, fica uma quantidade boa de tempo aí fazendo uso dos probióticos. E fazer uso dos probióticos pode ser probióticos através dos alimentos, mas pode ser probiótico também através de cápsulas. Tem os dois tipos. Através de cápsulas vende na farmácia de manipulação tem também, mas eu acho que sai muito mais barato e muito mais prático você incorporar na sua alimentação os probióticos naturais. Então, o kombucha é uma boa opção, é uma bebida gostosa, cheia de probióticos. O kefir é cheio de probióticos. Conservas, picles tem bastante probiótico, iogurte também tem bastante probiótico. Então, existem opções de alimentos com uma boa quantidade de probióticos. Sempre que fizer uso do antibiótico, dá uma carga boa de probiótico para tentar recuperar aquele seu intestino que não ficou muito legal por conta do antibiótico. Então, antibiótico o uso contínuo de antibióticos é uma das causas de um intestino doente. Evitar antibiótico e anti-inflamatório. Prisão de ventre, não tem coisa pior do que prisão de ventre. Faz um ciclo vicioso aí no intestino doente. Então, uma pessoa que tem prisão de ventre, o que acontece? As fezes demoram muito tempo para ser expelidas, ficam ali muito tempo na parede do intestino. E quando aquilo fica parado ali na parede do intestino, o seu intestino fica ali absorvendo o que está ali naquelas fezes, que na verdade eram para ter sido eliminadas há muito tempo, mas fica ali na parede do intestino, o intestino vai pegando mais água daquelas fezes, as fezes vão ficando cada vez mais duras e as substâncias tóxicas que eram para ser eliminadas através das fezes, quando a pessoa tem prisão de ventre, aquelas fezes que estão ali paradas no intestino, o próprio intestino vai absorvendo aquilo tudo de novo, que era para ter sido mandado embora, parou ali, o intestino começa a pegar aquilo tudo de volta. Então, prisão de ventre é uma causa para intestino doente. E quando o intestino está doente, ele é mais causa ainda para acontecer prisão de ventre. Então, tem que tratar, existem várias causas aí para prisão de ventre. Uma delas é poucos probióticos no intestino, uma alimentação pobre em fibras, quem bebe pouca água, quem está muito estressado, tudo isso aí são causas de um intestino doente e, como consequência, pode levar à prisão de ventre também. Outra causa de intestino doente é parasita intestinal. Então, tem muita gente que faz muito tempo que não faz exame de fezes para saber se tem algum parasita. Então, vale a pena fazer exame de fezes com frequência, pelo menos uma vez por ano, para ver se não tem nenhum parasita, porque a gente come muita coisa, pensa que está tudo lavado, que está tudo limpo, mas quem come na rua de vez em quando sabe que não dá para confiar 100%. Aquilo que está na sua casa você consegue controlar, mas o que está fora da sua casa não dá para controlar. E uma causa assim importantíssima de intestino doente
é quem bebe pouca água. Então, assim, é um negócio fácil beber a água com frequência, porque através da urina você acaba eliminando muitas toxinas, e quando você bebe bastante água, você vai detoxificando o seu organismo, então você elimina com mais facilidade as substâncias tóxicas. Não é para beber água só quando você estiver com sede. Tenta beber pelo menos 2 litros de água por dia, que é para poder ter mais saúde realmente.